11 de setembro de 2018, Rússia, região de Sverdlovsk, cidade de Kamensk-Uralsk, que fica a 100 km de Ekaterimburgo. Nikolai Agev, que havia chegado recentemente de Chelyabinsk, estava se escondendo da polícia. Tendo passado apenas alguns dias na cidade, ele já havia feito um novo conhecido no apartamento de quem eles estavam. Decidindo comemorar a agradável amizade, os homens já estavam bebendo há algumas horas. A garrafa já estava quase vazia, lá fora estava escuro e na sala ao lado dormia a filha do homem, então ele precisava terminar a confraternização para não acordar a criança. O padrasto da menina de 9 anos, que estava sentado em frente com a língua enrolada, pediu a Nikolai para ir embora. Agev não disse uma palavra, apenas tirou uma chave inglesa do bolso e deu um golpe na têmpora. Foram precisos 3 golpes para o dono da casa se calar. E Nikolai pediu para ir ao quarto da pequena Yulia. 1º de maio de 1974, na cidade de Kurgan, nasce Nikolai Agev. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, assim como sobre suas circunstâncias familiares e seu mundo interior. Nem mesmo o nome da mãe foi possível encontrar, só se sabe o nome do pai, Alexander. Os investigadores tentaram reconstruir seu passado, mas não encontraram parentes, conhecidos, nem alguém que pudesse contar como cresceu o maníaco mais perigoso dos Urais. Pois bem, a infância e a juventude desconhecidas ficaram para trás. Nikolai completou 25 anos. Parece que tudo está pela frente. É possível construir uma carreira, formar uma família, mas o homem decidiu seguir outro caminho. Essa vida não é para ele. Ele começou a ganhar a vida com assaltos, escolhendo o caminho onde o dinheiro vinha de roubos e intimidação. Em 2013 ele foi preso pela primeira vez. Agressão, roubo, um caso típico. Para um jovem criminoso, como havia muitos pelo país naquela época. Mas naquela época ele ainda não era um carrasco, ainda não era. O Tribunal Regional de Kurgan lhe deu alguns anos de regime fechado e Agev foi cumprir a pena em alguma colônia da região de Sverdlovsk. Foi lá que ele conheceu a verdadeira vida na prisão. Corredores de concreto, cheiro de cloro e sabão no chuveiro, camas de ferro, beliches de 3 andares, tensão constante no ar. Nesse ambiente onde os fracos são oprimidos e os quietos são quebrados, Agev se sentia não na prisão, mas em casa. Foi lá que aconteceu a virada. Em 2006, cumprindo pena por aquele primeiro assalto, Nikolai tirou a vida de um companheiro de cela. Não foi por vingança por algo grandioso, nem por dinheiro, mas simplesmente por causa de uma briga motivada por antipatia pessoal, por causa de alguma bobagem que ninguém mais lembra. Mas agora ele sabia que tirar uma vida é assustador só uma vez, a primeira. O tribunal acrescentou 16 anos à sua sentença, e o homem entendeu que nesse ritmo ele não sairia em liberdade tão cedo. E ele já estava ansioso para sair e mostrar a todos o seu poder, a sua força. Ele se adaptou. A ironia é que foi justamente depois daquele homicídio, depois do regime fechado e dos 15 anos a mais, que Agev de repente se tornou um homem exemplar, quieto, discreto, esforçado, que espera a sua hora. Ele ia trabalhar, onde os presos eram obrigados a costurar uniformes ou carregar caixas, não reclamava dos guardas e не лез в тюремные разборки. Ele não se metia nas brigas da prisão, ele aguardava ansiosamente a liberdade. Ano após ano, de 2006 a 2017, ele ficava mais quieto que a água, mais baixo que a grama, criando justamente aquela ilusão de reabilitação na qual os guardas e até mesmo os juízes adoram baixar a guarda. Ninguém o atrapalhou, ninguém mexeu com ele e o plano deu certo. Em outubro de 2017, ele foi transferido para uma colônia no distrito de Kitovsky, na região de Kurgan, mais perto de sua terra natal. A Comissão de Liberdade Condicional analisou seus documentos pessoais. Dos 16 anos de pena adicional, ele já cumpriu quase tudo, não há punições, há incentivos e a avaliação é positiva. Poderia parecer que ele era o carrasco do colega de cela, mas a comissão não viu ameaça e, em julho de 2018, ele foi libertado antecipadamente. O sistema, que deveria proteger as pessoas, não foi ele mesmo que abriu a cela. Julho de 2018.
Nikolai Agev, que passou a maior parte da vida adulta preso, sai em liberdade quase 5 anos antes do previsto. No entanto, a liberdade não era aquela com a qual as pessoas sonham. Sem ter um teto sobre a cabeça, nem uma renda fixa, ele rapidamente voltou ao que sabia fazer de melhor. Apenas um mês após ser libertado, ele voltou ao caminho do crime, saiu da região de Kurgan e foi para Ekaterimburgo. A cidade é grande, há muitas pessoas e, portanto, muitas possíveis vítimas. Os acontecimentos seguintes se desenrolaram rapidamente. De agosto a setembro de 2018, Agev cometeu, nas cidades de Ekaterimburgo, Chelyabinsk e Kamensk-Uralsk, 2 homicídios, abuso de menores de 18 anos e uma série de assaltos, causando graves danos à saúde das vítimas. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, por isso vou deixá-los no canal do Telegram Strashnoti. Acesse, inscreva-se e assista, o link está abaixo do vídeo. Essas 8 semanas não marcaram para Nikolai o começo de uma vida nova. Tudo o que ele fez nessas semanas, como constatou a investigação, estava subordinado a um único objetivo: o dinheiro. Embora as quantias que ele levava sempre fossem pequenas, 2 vezes menores que o salário médio mensal, ele tirava vidas sem pensar no valor delas. Tirar vidas se tornou para ele mais fácil do que trabalhar como carregador ou operário. Quando ficou em liberdade, Agev rapidamente desenvolveu sua própria tática característica. Ele sempre carregava consigo uma chave inglesa de metal, explicando que, em caso de verificação de documentos ou detenção, poderia justificá-la como uma ferramenta de trabalho pertencente a um operário. A segunda ferramenta foi um martelo, que ele também usava, às vezes junto com um machado. As janelas dos quiosques muitas vezes eram escurecidas e cobertas com anúncios, então Agev, sem perceber, já havia decifrado esse sistema há muito tempo. Um vendedor, o caixa à vista, ninguém por perto. A chave inglesa, que saía do bolso da jaqueta, não despertava suspeitas nos transeuntes ocasionais. O principal não era só golpear, mas deixar a vítima inconsciente de imediato, evitando gritos. O método de Agev era cruel e primitivo. Ele atacava vendedores de quiosques, na maioria das vezes mulheres, porque elas são mais fracas e não conseguem oferecer resistência séria. Ele entrava no quiosque, batia na vítima na cabeça ou em qualquer lugar com a arma escolhida e depois que a mulher caía, abria o caixa e pegava o dinheiro. Às vezes, atacava na rua, aproximando-se por trás. Para ele, o principal sempre foi uma coisa: surpresa e crueldade, para que a vítima não tivesse tempo de gritar nem de pedir ajuda. Um golpe e ela não se levantaria tão cedo. Ou talvez nunca mais se levante. Mas houve outros ataques também, contra transeuntes aleatórios, contra aqueles que ele conhecia pelo caminho. Agev não fazia distinção. Tudo começava com a pena ou com a solidão da mulher, tanto faz. O importante é que, em 17 de agosto de 2018, por volta das 10 da noite, Nikolai Agev estava de visita em um apartamento na rua Sortirovoshnaya, em Ekaterimburgo. A mulher que morava lá era idosa. Ele a conheceu no dia anterior. Como exatamente, as fontes não revelam, mas os peritos criminais supõem aquilo que é óbvio. Ele apelou para a compaixão, contou sobre a prisão, sobre a vida destruída, sobre não ter onde passar a noite, onde morar, onde tomar banho, onde se aquecer. Ela acreditou, afinal, não sabia que estava deixando entrar em sua casa não apenas uma pessoa solitária, mas um maníaco. Não sabia que a compaixão se tornaria uma sentença. A noite foi chegando. Já estava escuro lá fora quando Agev decidiu que havia chegado a hora. Talvez ele estivesse esperando por esse momento desde que entrou. Observava o quarto, avaliando onde estava cada coisa, onde a dona da casa escondia o dinheiro, ou talvez tenha sido tudo por impulso e a decisão veio de repente, mas de qualquer forma, Agev parou de fingir. Suas mãos, que 1 minuto atrás seguravam uma xícara de chá, se estenderam em direção à dona da casa. Ele a agarrou bruscamente pelo pescoço, a derrubou no chão e então pegou um martelo e um machado. O primeiro golpe acertou a cabeça, o martelo descia repetidas vezes e cada golpe era pesado, surdo. Depois, ele usou o machado.
Era mais difícil golpear com ele, mas a lâmina não exigia tanta força quanto o martelo. Ela própria penetrava no corpo, cortando a pele, quebrando o crânio, misturando o sangue com os cabelos. O homem desferiu não menos golpes. Depois dos golpes, a mulher morreu no local devido aos ferimentos graves e à perda de sangue. Depois disso, Agiv calmamente e com tranquilidade revistou o apartamento, recolhendo tudo o que pudesse ter algum valor. O valor total do que foi roubado foi de cerca de 13.000 rublos. Esse foi o primeiro crime sangrento de Agiv comprovado documentalmente em liberdade, mas infelizmente não foi o último. Após o episódio, Agiv não ficou em Ekaterimburgo nem uma hora a mais do que o necessário, embora ninguém estivesse atrás dele. Ele simplesmente sabia que, cedo ou tarde, o corpo seria encontrado, os vizinhos chamariam a polícia, os peritos coletariam as impressões digitais e, então, sua foto apareceria nas notícias e em cartazes nos postes, e então começaria a perseguição. Ele tinha medo de perder a liberdade rápido demais, medo de não conseguir aproveitar tudo dela, e ele queria aproveitar muita coisa. Nikolai seguiu para o sul, para Chelyabinsk. Naturalmente, Chelyabinsk fica ao sul em relação a Ekaterimburgo. A cidade é grande, agitada, barulhenta. Chelyabinsk, parecia, iria engoli-lo sem que ninguém notasse, dissolvê-lo entre seu 1 milhão de habitantes. A viagem levou algumas horas. Quando o trem chegou, Agiv desceu na plataforma e respirou fundo. Suas mãos estavam vazias. Exceto talvez por uma chave inglesa no bolso, algumas centenas de rublos restantes do que foi roubado em Ekaterimburgo, e uma jaqueta nos ombros, mas a cabeça estava cheia de planos. Nikolai olhou ao redor, semicerrando os olhos por causa do sol forte, e deu o primeiro passo em direção à cidade, em direção a novas vítimas, novo dinheiro e novo sangue. Sem saber e nem imaginar que Chelyabinsk se tornaria para ele apenas um ponto de passagem no caminho para o crime mais terrível de sua vida. A tática que Agiv escolheu em Chelyabinsk foi simples. Nada de esquemas complicados, cúmplices ou testemunhas desnecessárias. O homem escolhia a escuridão porque nela seu rosto era mais difícil de ser lembrado. Como dizem, a escuridão é amiga da juventude, no escuro ninguém vê o rosto. E as câmaras de vigilância, se é que existem, só gravam uma silhueta borrada. Ele entrava no pavilhão de repente, sem falar demais, apenas se aproximava da vítima e logo dava o primeiro golpe. O primeiro golpe era na cabeça, para que a vendedora caísse, não gritasse e não o atrapalhasse a abrir o caixa e pegar o dinheiro. Um dos primeiros ataques em Chelyabinsk, Nikolai cometeu no final de agosto. Bem na área aberta em frente à casa número 62, na rua Kirova, onde a mulher vendia frutas e legumes, ela estava organizando seus produtos nas bancas. Agiv se aproximou silenciosamente por trás dela e, com um movimento rápido e preciso, arrancou o avental da mulher. Não porque ele precisasse do avental ou quisesse despila, mas porque nos bolsos do avental havia dinheiro. A vítima gritou e 2 transeuntes correram até lá ao ouvirem. Eles correram atrás do criminoso, que por sua vez não se atrapalhou, mas tirou uma ferramenta do bolso. Ele simplesmente levantou o martelo em silêncio e o mostrou, deixando claro que as brincadeiras tinham acabado e que ele estava pronto para bater se eles dessem mais um passo em sua direção. Os homens pararam e recuaram. Agiv mais uma vez saiu impune. Dessa vez ele ganhou pelo menos 14.000 rublos. No dia 8 de setembro ele fez um novo ataque. Dessa vez foi no quiosque de frutas e verduras na rua Sonechnaya, em um pequeno espaço cheio de caixas, onde a vendedora estava sozinha, sem segurança e sem câmeras. Nikolai entrou e, sem dizer uma palavra, começou a golpear. 1, 2, 3, 4, 5... A chave-grifo descia sobre a cabeça da mulher repetidas vezes. Ela caiu no chão, sangrando, e Agiv, sem dar atenção, passou por cima dela, abriu o caixa, pegou tudo o que havia lá, não menos de 20.000 rublos, e em 10 de setembro, apenas 2 dias após o ataque em Solnechny, Agiv saiu para caçar novamente, e desta vez sua vítima foi uma vendedora em um quiosque de cigarros na rua Molodogvardeits. Tudo aconteceu do mesmo jeito que das outras vezes. O homem entrou, friamente desferiu pelo menos 4 golpes na cabeça. A mulher caiu e depois os médicos diagnosticaram fraturas na abóbada e na base do crânio.
Isso indica que os ossos do crânio dela se racharam e separaram. Também encontrarão uma fratura no braço, pois ela provavelmente tentou se defender cobrindo o rosto, mas as ferramentas quebraram seus ossos facilmente. A câmera de vigilância instalada na barraca gravou tudo. A quantia que ele roubou dessa vez foi a maior de toda a sua série de assaltos em Chelyabinsk, não menos de 28 mil rublos. No total, em Chelyabinsk, Agiev cometeu pelo menos 5 assaltos, atacando vendedores em diferentes bairros, do noroeste ao centro, e em cada caso agia sempre do mesmo jeito. Entrava no quiosque, batia na cabeça da vítima e levava o dinheiro do caixa. Até meados de setembro, a busca por Agiev em Chelyabinsk ficou séria. Nikolai entendia que o tempo em Chelyabinsk estava se esgotando, que mais um ataque e ele poderia ser pego. Por isso, decidiu que era hora de mudar de cidade, procurar um novo lugar onde ainda não o conheciam, onde não havia retratos falados nem avisos de busca, onde poderia começar tudo de novo. O homem saiu de Chelyabinsk e foi para Kamensk-Uralsk, onde, segundo ele, poderia se esconder, esperar até que o alvoroço ao redor de sua pessoa diminuísse e então voltar a caçar. 11 de setembro de 2018, Kamensk-Uralsk. A noite não estava fria, mas já escurecia mais cedo. O outono estava chegando. Agiev estava perto da loja Krasnoy e Beloi. Todos nós conhecemos esse mercado de bebidas alcoólicas. Ele não planejava nada especial para aquela noite, apenas caminhava sem rumo. Na entrada da loja havia um homem. Como descobriríamos depois, ele tinha 36 anos. Era um trabalhador comum, esperando por algo ou pensando sobre a compra. Eles se olharam por acaso. Agiev olhou para o homem como quem o avaliava. Era assim que ele já estava acostumado a olhar para todos há muito tempo, inconscientemente. É uma vítima ou não? Tem dinheiro? Dá para tirar algo dele? Vai resistir? Ou pode simplesmente ser atordoado e levar o que está nos bolsos? O homem, por sua vez, provavelmente viu apenas um sujeito sem graça, não muito jovem, com roupas surradas, uma jaqueta gasta, rosto cansado e sem saber quem estava deixando entrar em sua vida, deu aquele passo que se tornou fatal para ele. Eles começaram a conversar. A conversa surgiu naturalmente, e em poucos minutos eles já estavam discutindo onde poderiam beber tranquilamente. O homem o convidou para sua casa. Agiev não se opôs. Claro, ele sempre aceitava esse tipo de convite, porque eles lhe davam o mais importante: acesso às pessoas, às suas casas, ao seu dinheiro, às suas vidas, que ele podia tirar ou poupar conforme sua vontade. Ele entendia que esse homem não era uma vítima no sentido habitual para ele, que não era uma vendedora de quiosque, nem uma velha solitária, mas sim um homem comum, basicamente saudável, que poderia revidar se sentisse perigo. Mas Agiev tinha uma chave inglesa e estava confiante em si mesmo, em sua força, em sua capacidade de atacar mais rápido do que a vítima pudesse perceber ou gritar. Eles entraram juntos na loja, encheram as sacolas com bebidas alcoólicas e petiscos. Depois, os vizinhos lembraram como os homens que saíam faziam barulho com as garrafas. Depois de pagar, seguiram em direção ao prédio de 5 andares na rua Aluminiovaya, que ficava perto, bastava atravessar os pátios. O homem ia na frente, mostrando o caminho, e Agiev o seguia alguns passos atrás. Para ver suas costas, para avaliar como ele se move, como vira a cabeça, se ele tem as chaves do apartamento nas mãos ou se elas estão no bolso do casaco. Os novos conhecidos foram ao apartamento. O homem abriu a porta, deixou Agiev entrar no corredor e ele, ao cruzar o limiar, lançou um olhar rápido pelo espaço, avaliou quantos cômodos havia, onde poderia haver algo de valor, se os corredores eram estreitos ou largos. Existem rotas de fuga? Há sinais de reforma recente que indicariam dinheiro ou, ao contrário, cantos desgastados que indicariam pobreza e que aqui não há nada de valor para se aproveitar? No apartamento estava quente, cheirava a comida, coisas de criança, sabão em pó e mais alguma coisa caseira. Atrás de uma das portas havia uma menina pequena, uma aluna, mas Agiev ainda não sabia disso. E ela não sabia que em algumas horas sua vida terminaria e que esse homem discreto, Agiev, seria o último que ela veria.
Os homens beberam por pelo menos 1 hora, talvez 2. O tempo passa de forma diferente em festas assim. O novo conhecido, durante a conversa, contou a Agiv sobre a esposa, sobre os turnos noturnos dela no trabalho, para um dos quais ela saiu e o deixou sozinho com a menina Yulia, que era sua enteada. Agev assentia com a cabeça, concordava, sorria nos momentos certos e esperava a sua hora. Ele esperava até que o dono do apartamento ficasse bêbado o suficiente para não oferecer resistência. Quando a garrafa estava quase vazia, o dono da casa olhou para Agiv e disse a frase fatal. Ele pediu para Agiv ir embora. Nikolai não discutiu. Ele simplesmente, sem dizer uma palavra, tirou uma chave inglesa do bolso e deu um golpe forte na cabeça do homem. A ferramenta entrou na têmpora com um baque surdo. O homem gemeu, segurou a cabeça, tentou se levantar, mas Agiv já estava desferindo o segundo e depois o terceiro golpe na cabeça no topo, em todo lugar onde conseguia acertar. Porque a vítima não deve resistir e não deve distraí-lo do objetivo principal. Agev desferiu pelo menos 3 golpes. O dono da casa caiu no chão e ficou imóvel, sangrando pelo corte no lábio. E Agiv, ao ver o corpo imóvel, por algum motivo achou que ele estava morto. Nikolai não foi até a menina imediatamente. Primeiro, ele revistou o cômodo em que estava e encontrou dinheiro, 19.000 rublos. Após garantir que não havia mais nada para roubar, ele se dirigiu ao quarto da enteada. Ele entrou no quarto da Yulia e, em vez de simplesmente apagá-la com um golpe na cabeça, começou a torturá-la. O homem abusou dela e a torturou por um longo período de tempo. Mais tarde, os vizinhos lembraram que ouviram gemidos, gritos e choro. O som de passinhos pequenos, a menina tentava fugir para se salvar, e os passos pesados de um homem adulto, Nikolai, a alcançavam. Esses sons vinham do apartamento durante horas, a partir das 10h30 da noite, quase até de manhã, mas ninguém ajudou. Ninguém pensou em chamar ambulância ou polícia, nem saiu do próprio apartamento. Depois, os vizinhos explicaram aos investigadores que as brigas nesse apartamento eram comuns, porque o casal que morava ali costumava beber, discutir em voz alta e brigar na frente da criança. Finalmente, quando Agiv se satisfez com seu poder sobre a menina, quando fez com ela tudo o que queria, e até mais, ele não a deixou viva. Em vez disso, ele a arrastou para o banheiro, abriu a torneira com água gelada e jogou a menina lá dentro. Ela se debatia, tentava se agarrar nas bordas e respirar para sobreviver, mas ele pressionou a cabeça dela, mergulhando o rosto dela na água. E segurou até o corpo da menina parar de se mexer, até as bolhas de ar pararem de subir à superfície. A menina morreu por asfixia. Após tudo isso, Agiv apenas deixou o apartamento. De manhã, a mãe da menina voltou do turno da noite e viu o marido deitado em uma poça de sangue. Ela não encontrou a filha no quarto dela, mas a encontrou morta no banheiro. Só então chamaram a polícia, a ambulância e os investigadores, que chegaram e começaram a coletar evidências, entre as quais estavam impressões digitais e marcas de sapatos. E o depoimento do padrasto sobrevivente, que ao recobrar a consciência na UTI, conseguiu descrever quem o atacou com uma chave de grifo. Com base nessas características encontraram o retrato falado, que já havia sido feito em Chelyabinsk, e assim começou uma verdadeira caçada a Nikolai Agev. Na captura do criminoso participaram agentes de diferentes regiões, porque a notícia de que um maníaco estava à solta, que abusou e tirou a vida de uma menina de 9 anos, se espalhou por todos os órgãos de segurança dos Urais e da região além dos Urais, causando enorme repercussão. Os boletins com as características de Agiv, altura perto de 1,80 m, cabelos escuros, sobrancelhas grossas, nariz reto, corpo robusto, foram enviados para todas as delegacias das regiões de Sverdlovsk e Chelyabinsk. Eles foram colados nos postes, distribuídos para as viaturas de patrulha, inseridos nos bancos de dados das estações de trem e aeroportos, para que nenhum transeunte por acaso deixasse de notar essa pessoa. Agev, por sua vez, tentou ingenuamente se esconder de novo. Na manhã cedo do dia 12 de setembro, Agiv pegou uma carona e deixou Kamensky-Uralsk, indo de volta para Chelyabinsk, justamente a cidade de onde havia fugido alguns dias antes. O motorista depois se lembrou de seu passageiro ao ver a foto do retrato falado nas notícias e ligou para a polícia.
O depoimento dele se tornou um dos elos-chave na cadeia de evidências que levaram à prisão. 3 de setembro de 2018 foi o último dia de liberdade de Nikolai Aguev. Ele foi detido na estação ferroviária no distrito soviético de Chelyabinsk. Os agentes se aproximaram dele em grupo fechado, cercaram, pegaram-no pelos braços e leram seus direitos. O homem não resistiu, o que surpreendeu os policiais, que esperavam que o maníaco tentasse fugir, mas isso até facilitou a tarefa. Ele foi levado para a delegacia e depois, sob escolta, enviado para a região de Sverdlovsk, porque o principal crime, o assassinato de Yulia e a tentativa de matar o padrasto dela, foi cometido justamente lá. E já em 15 de setembro de 2018 foi tomada a decisão sobre sua prisão e Aguev foi colocado no centro de detenção provisória 1 em Ekaterimburgo. Ele imediatamente começou a confessar 2 assassinatos, o da estação de triagem e o de Kamensk-Uralsky, 2 tentativas de homicídio e uma série de assaltos em Ekaterimburgo e Chelyabinsk. Ele confessou tudo, contava calmamente como tirava vidas, sem omitir detalhes, sem se envergonhar das particularidades mais cruéis. A investigação ficou sob controle direto do chefe Fersik Fers, do departamento principal do Ministério do Interior de Sverdlovsk. Porque esse era um daqueles casos em que a alta chefia não podia ficar de fora, e se algo desse errado, poderia até levar uma bronca. Porque o crime foi um crime de grande repercussão e monstruoso demais, um exemplo claro de todo o sistema que permitiu que um homem fosse solto e voltasse a matar pessoas. Os investigadores trabalhavam, iam aos locais dos crimes, faziam reconstituições em que Aguev mostrava como batia com a chave, como cortava o oxigênio, como afogava, como cometia abusos, como saía calmamente do apartamento e seguia em frente. O homem não se importava, ele sabia que o aguardava a prisão perpétua. A investigação durou quase um ano, 11 meses durante os quais Aguev era levado de cidade em cidade, levado para reconstituições, pediam repetidamente para ele mostrar todas as suas ações e golpes. A perícia psiquiátrica forense realizada pelos melhores especialistas da região durou várias semanas. Os psiquiatras conversaram com Aguev, fizeram centenas de perguntas, testaram suas reações a imagens horríveis, a relatos sobre o sofrimento das vítimas, a temas provocativos e explícitos e, no final, deram o verdito. Aguev foi considerado totalmente são, sem quaisquer desvios que pudessem explicar sua crueldade ou ao menos atenuar sua culpa. Ele entendia o que fazia, tinha consciência das consequências de suas ações. Ele podia se controlar, mas não quis, não achou necessário. Ao mesmo tempo, os especialistas notaram que ele não possuía empatia alguma. No verão de 2019, quase um ano após a prisão, o processo criminal foi encaminhado ao tribunal. Foi uma audiência muito comentada, à qual compareceram jornalistas de veículos nacionais e locais, equipes de televisão com câmeras, além dos familiares das vítimas, que queriam ver com seus próprios olhos quem destruiu a vida de seus entes queridos. No Tribunal Regional de Sverdlovsk, Aguev apareceu diante dos juízes e jurados usando um gorro preto e uma máscara médica que cobria completamente seu rosto. A mãe da Yulia, de 9 anos, viu o carrasco de sua filha pela primeira vez na audiência judicial, quando estava sendo decidido sobre a medida cautelar dele. Ela olhou para o homem que tirou dela o que tinha de mais precioso e não conseguiu conter o grito. Esse desgraçado tinha que ser fuzilado, gente assim tem que ser enforcada pelos genitais, e ele está de máscara porque tem medo. A voz dela se partia de dor enquanto ele permanecia impassível atrás das grades. Nikolai Aguev parece ser um criminoso com uma estrutura dissocial acentuada. Totalmente imputável, como confirmado pela perícia, não possui empatia. O comportamento dele não é resultado de um colapso psicótico, mas sim a realização sistemática de agressão instrumental, onde a violência se tornou um meio de alcançar objetivos primitivos: dinheiro, dominação, poder. E ao mesmo tempo um ato com valor próprio.
Além disso, Agiv demonstra uma inteligência criminosa excepcionalmente alta, imita facilmente um comportamento socialmente aceitável, é um prisioneiro exemplar, um companheiro de viagem inofensivo, percebe os pontos fracos da vítima: compaixão, solidão, confiança. Ele constrói sua tática de ataque levando em consideração o fator surpresa e a fraqueza física da vítima. Essa adaptabilidade não possui nenhuma limitação moral interna. Qualquer contato com uma pessoa é instantaneamente avaliado como uma situação de recurso. Emocionalmente, Agiv, ao que tudo indica, é superficial. Raiva, ódio, vingança, ciúmes estão ausentes. As ações não são impulsivas. Até mesmo tirar a vida de um companheiro de cela por uma besteira é mais uma forma de testar limites. O verdadeiro motivo, ao que tudo indica, é a necessidade de controle total sobre a situação e sobre o corpo e a mente do outro. O dinheiro em pequenas quantias serve só como justificativa racional, tornando o ato de tirar uma vida, por assim dizer, um negócio. E o que ele fez com Yulia, ao que tudo indica, não tem um fundo sexual ou emocional no sentido comum. É mais um ato de afirmação de poder sobre um ser indefeso, o mais humilhante e definitivo possível. No geral, a violência para Agiv é tanto uma ferramenta de trabalho quanto uma linguagem de comunicação. Ele dificilmente sentia repulsa ou prazer no sentido hedonista. Pelo visto, também não havia remorso. Os golpes são desferidos de forma metódica, com pausas, sem ferocidade. A transição da privação para a vida, para o abuso e depois para o afogamento, não é uma escalada de efeito, mas sim a execução sequencial de um plano. É notável que, ao mostrar o martelo para os transeuntes, ele não ataca. A agressão, até mesmo a demonstração, só ocorre sem risco garantido para si. O ambiente prisional é percebido por Agiv como algo natural. Nele, ele não se quebra, mas, ao contrário, encontra uma estrutura onde pode passar despercebido e esperar. A prisão perpétua não é vista como punição, mas apenas como uma mudança nas condições de existência. Tirar a vida de um companheiro de cela na colônia de regime fechado é apenas uma confirmação de que sua lei interna é mais forte do que a externa. 2 sentenças de prisão perpétua não causam nenhuma reação nele. Nikolai Agev, ao que tudo indica, é absolutamente irrecuperável. Qualquer forma de relaxamento do regime ou diminuição da vigilância será usada para uma nova violência. O contato com pessoas, incluindo funcionários, companheiros de cela, psicólogos, sempre representa uma ameaça. Agev não distingue o que é seu do que é dos outros, apenas avalia a possibilidade de agir impunemente. Mesmo em uma colônia fechada de regime especial, ele continua sendo especialmente perigoso. E sobre como reconhecer o tipo de personalidade paranoide epileptoide mais grave antes que ele estrague a sua vida ou a de seus entes queridos, eu já falei no meu Telegram. Os links estão abaixo do vídeo. Em 18 de setembro de 2019, o Tribunal Regional de Sverdlovsk considerou Agev culpado em todas as acusações. O juiz leu a sentença: prisão perpétua a ser cumprida em uma colônia de regime especial. Nikolai não recorreu pedindo a redução da sentença, e muito provavelmente ninguém a teria considerado seriamente. Depois disso, Agev foi enviado para o Ártico. Para a tristemente famosa coruja polar, no vilarejo de Karp, no distrito autônomo de Yamalunenets. Esse é um dos lugares mais assustadores para se cumprir pena, pois para pessoas despreparadas é difícil viver no permafrost, onde o sol não nasce por meio ano. As condições aqui são apropriadas: celas para 2 pessoas, portas de ferro com fechaduras eletrônicas, vigilância constante, isolamento total do mundo exterior. Poderia parecer que um ambiente desses quebraria qualquer um, mas Agiv se acostumou à vida na prisão ao longo dos anos, e nem o regime mais rigoroso, nem o vento gelado de Yamal, nem a ausência de visitas e entregas esfriaram seu temperamento. Em abril de 2024, quase 5 anos após a sentença, Agiv estava em uma cela para 2 pessoas junto com Arsan Mukaev, um militante checheno de 47 anos que cumpria prisão perpétua desde 2007. Entre eles surgiu um conflito que levou à violência. Agev explicou o motivo nos interrogatórios. Ele não gostava do companheiro de cela. A noite de 20 de abril de 2024 foi a última para Arsan.
Por volta das 10 horas da noite, quando as luzes da cela já estavam apagadas, Mukaev deitou-se em sua cama, relaxou e fechou os olhos, sem suspeitar de nada. Nesse momento, Agiv levantou-se silenciosamente, pegou um pedaço de cimento previamente escondido e desferiu o primeiro golpe na cabeça de quem estava deitado. O pesado pedaço de cimento atingiu sua cabeça várias vezes. Ao todo, o agressor deu pelo menos 39 golpes. A vítima, ainda viva, mas já em estado crítico, foi levada ao hospital da prisão, onde os médicos lutaram por sua vida. Mas os ferimentos eram graves demais, e Mukaev, sem nunca recobrar a consciência, entrou em coma e não saiu mais dele. O julgamento deste caso ocorreu em 12 de dezembro de 2024 no Tribunal do Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets. E essa sessão, ao que tudo indica, também foi tensa. Porque no banco dos réus estava um homem que encontrou uma maneira de tirar a vida de outra pessoa, mesmo na colônia mais temida da Rússia. O tribunal, após ouvir todas as circunstâncias do caso, analisar os autos e os laudos periciais, considerou Agiv culpado pelo quarto homicídio cometido com especial crueldade e o condenou a uma segunda pena de prisão perpétua. Para Agiv, que já tinha 50 anos no momento da segunda sentença, ambas as prisões perpétuas significam a mesma coisa. Ele nunca, sob nenhuma circunstância, sairá em liberdade e morrerá na prisão. Talvez até mesmo na cela onde tirou a vida de seu último companheiro de cela, ou então em outra, para a qual será transferido após a sentença. Esse caso é único para a Rússia, afinal, não é comum que uma mesma pessoa receba não uma, mas 2 sentenças de prisão perpétua. E aqui está mais um caso bônus, é improvável que você já tenha ouvido falar dele. Em março de 1999, Marina Parshikova comemorava o Dia Internacional da Mulher na companhia de colegas de faculdade. Do lado de fora do café aconchegante, estava ainda mais acolhedor. O sol quente da primavera já começava a derreter os restos do tapete de neve. Crianças brincavam animadas, esperando pelas férias próximas. Marina tinha apenas 17 anos. Ela estudava no Colégio Técnico de Comércio e Indústria e, ao que parece, tinha muitos planos para a vida. Depois de uma noite agradável com os amigos, Marina foi para casa, animada, feliz, bonita, com um grande buquê de flores. Assim que a garota entrou no prédio, ela sentiu uma forte pancada nas costas. Uma faca afiada atravessou o casaco e perfurou dolorosamente a pele. Após o primeiro golpe veio o segundo. Marina caiu no patamar da escada, deixando cair as flores das mãos. O homem desconhecido se inclinou sobre ela e continuou a cravar a lâmina fria no corpo frágil da estudante do primeiro ano. Ao causar ferimentos, o agressor olhava fixamente nos olhos de sua vítima. Era como se ele se alimentasse da energia do brilho vivo deles. Momentos terríveis se passaram e tudo ficou em silêncio. O criminoso saiu correndo do prédio. Marina morreu. As pétalas das margaridas brancas absorveram para sempre as gotas de sangue fresco. A companheira de infortúnio de Marina foi outra estudante, a Irina Pogojeva, de 18 anos. Em um dos dias de primavera, ela fez uma visita aos seus conhecidos. Uma conversa acompanhada de uma xícara de café e dezenas de lembranças compartilhadas, tudo isso fez Irina se sentir feliz. Ela não queria se despedir daqueles que lhe proporcionaram essas sensações, mas o momento da separação acabou chegando. A moça foi para casa e não percebeu que alguém a seguia persistentemente. A entrada do prédio estava próxima quando, de repente, o pescoço de Irina foi apertado por uma corda forte. Tudo ficou turvo diante dos olhos dela. Irina sentiu-se arrastada por um redemoinho no fundo do mar, com o oxigênio cada vez mais escasso. A luta não durou muito, e logo os moradores do prédio onde Irina morava encontraram seu corpo sem vida. Depois descobriu-se que um colar de ouro sumiu dos pertences da falecida. A próxima vítima do caçador de jovens garotas foi Irina Sidorenko, uma professora do ensino fundamental de 20 anos. No dia 25 de maio, ela, estando de plantão na cerimônia de encerramento do ano letivo, ficou até mais tarde na escola. Cumprindo seu trabalho com dedicação, a mulher se apressou para voltar para casa, onde estava seu filho de 2 anos.
Faltavam poucos minutos para o esperado encontro. Irina entrou no prédio. Pensar nas próximas férias e na chance de passar tempo com a família a fez sorrir. O sorriso congelou no rosto da jovem professora quando ela foi brutalmente golpeada com uma faca. A lâmina rasgava, o corpo não conseguia reagir. A vítima, encostada na parede, deslizou suavemente para baixo, deixando um longo rastro vermelho no tecido verde vibrante. O pequeno filho da falecida nem imaginava que sua mãe estava a apenas alguns passos do apartamento. Logo o verão chegou à cidade de Kamyshin. A jovem Yulia Goreva se desvencilhou da multidão de pedestres e seguiu seu caminho. Ela passou pela fonte onde as crianças brincavam, pela alameda florida, pela barraca de sorvete e virou a esquina do prédio municipal. A noite se aproximava. Yulia apressou o passo. A casa já estava perto, mas de repente, um desconhecido a golpeou com força com uma faca. A moça cambaleou. O segundo e o terceiro golpe, e ela caiu. O homem dominava com maestria a arma branca. 48, 48, 49, 50, meia centena de facadas. Yulia perdeu a consciência. Sem duvidar que a garota ensanguentada morreria em breve, o maníaco foi embora. Mas ao contrário das expectativas dele, a vítima sobreviveu. De manhã, transeuntes encontraram Yulia, ajudaram-na a se recuperar e a levaram para casa. Quando ela finalmente se recuperou, decidiu ajudar os investigadores na busca pelo maníaco de Kamyshin, como o misterioso misógino já havia sido apelidado. Durante vários meses, Yulia participou ativamente da operação de busca, mas as ações não levavam aos resultados desejados. O acaso desempenhou um papel importante. Um dia, a jovem vítima foi até a sala do investigador e uma foto em sua mesa chamou sua atenção. O investigador quis tirar a foto dizendo que aquela Yulia não tinha relação com o caso dela, mas ela discordou e disse: "Tem tudo a ver, esse aí é o maníaco." Na foto que imediatamente chamou a atenção de Yulia, havia dois rapazes. Um era Ivan Ilyushenko, que havia desaparecido no dia anterior, e o outro era seu amigo, Vladimir Dragoner. Yulia não se interessava por Ivan, mas em Vladimir ela reconheceu aquele mesmo homem com a faca, que deixou uma terrível marca de medo em sua alma para o resto da vida. Aliás, ele parecia bastante inofensivo, um leve sorriso, um olhar bondoso, até mesmo suave. Nenhum traço dele denunciava o sádico que havia nele. Quando a própria vítima reconhece o criminoso, não restam dúvidas. Dragoner foi preso. Ele não tentou se safar e admitiu abertamente que Maníaco de Kamyshin era seu segundo nome. E que sim, foi ele quem tirou a vida da Marina e das duas Irinas. O nome da Yulia também poderia estar nessa lista, mas ela teve sorte. Durante a busca na casa do Dragoner, encontraram um interessante conjunto intelectual, um livro de anatomia, um mapa da cidade onde ele marcava com um X os locais dos crimes, uma folha de papel com anotações feitas à mão de Kamyshin e um cartão de 8 de março. Ao lado da mensagem de felicitação havia uma marca de dedo com sangue. Durante a prisão e o interrogatório, ficou claro que Dragoner não só matou 3 mulheres, mas também 2 jovens. Ivan Ilyushenko, que estava dado como desaparecido, também acabou nas mãos de seu velho amigo. Ele próprio irritou o maníaco e trouxe à tona sua natureza cruel. Certa vez, Ivan percebeu que as roupas de Dragoner estavam manchadas de sangue. Isso o levou a certas conclusões. Ivan perguntou se Dragoner não era aquele maníaco de quem todo mundo falava. Seu companheiro não respondeu nada, apenas pensou consigo mesmo: você não vai sobreviver. Dragoner se juntou com conhecidos do colégio técnico, Pavel Ivanikov, Alexei Kozlov e os irmãos Alexander e Dmitry Shubin. A vingança prometia ser impressionante. Certa vez, 5 homens cúmplices cercaram Ivan, que não suspeitava de nada, em um cerco fechado e o espancaram. No entanto, isso foi apenas a introdução para a parte principal do acerto de contas. O rapaz foi amarrado e levado por uma estrada de terra que levava ao vilarejo de Sestrenki. Lá já havia uma cova recém-preparada, onde jogaram um jovem curioso demais. Na verdade, Dragoner pessoalmente livrou seu amigo da fobia de ser enterrado vivo. Tudo foi resolvido com uma única bala.
O corpo perfurado por ela foi rapidamente coberto com terra e areia. Após o desaparecimento de Ivan Ilyushenko, seu pai foi até o investigador e deixou com ele aquela mesma fotografia em que o filho estava retratado com seu fiel amigo. Para a gangue maligna liderada por Dragoner, um banho de sangue não foi suficiente. Eles queriam despejar toda a bile restante em alguém. Dragoner já estava irritado há tempos com um colega de classe que para ele era um verdadeiro tirano. Certa vez, a turma dos marginais decidiu aplicar um ato de justiça contra ele. Levaram o agressor para pescar, espancaram até ele perder a consciência, mas não o pulso. Por isso, era preciso terminar o que começaram. Prometeram que ele seria humilhado. Amarraram um pedaço pesado de ferro aos pés dele, colocaram-no no barco, foram para longe e jogaram o corpo na água. Após um tempo, o corpo apareceu, mas conseguiram humilhá-lo. 5 vidas destruídas e mais uma arruinada. O que levou um cara comum da região de Volgogrado a cometer esses crimes graves? Vladimir Dragoner nasceu em 2 de março de 1981 no vilarejo de Lyubashovka, região de Odessa. Mais tarde, ele e a mãe se mudaram para a Rússia, para a cidade de Kamyshin. A mãe de Dragoner era uma mulher cruel. Ela frequentemente humilhava o filho e o espancava por qualquer pequeno erro, o que em parte pode ter provocado o desenvolvimento de ódio pelas mulheres em geral na criança. No entanto, em uma entrevista, Dragoner refutou os argumentos dos investigadores. Deus me livre de falar algo ruim sobre a mamãe. Aliás, ela testemunhou em minha defesa, confidenciou ele em uma das entrevistas. Ela me punia na infância, mas isso faz parte do processo de educação. Sobre o pai do maníaco de Kamyshin e outros parentes, nada se sabe. Quando terminou a escola, Dragoner entrou no Escola Profissionalizante número 14. Ele sonhava em servir no exército e, para alcançar esse objetivo, treinava o uso de armas, buscava aprender não só a manuseá-las habilmente, mas também vencer o medo das pessoas. Vladimir Dragoner foi considerado são. Ele não sofria de distúrbios mentais e estava plenamente ciente da gravidade dos crimes cometidos. Apesar de ele ter simulado relação sexual com as mulheres assassinadas, parcialmente retirando suas roupas, e não deixava de pegar algum troféu pertencente às vítimas como lembrança. O motivo dos crimes não podia ser considerado nem sexual, nem por ganância. No início, a razão pela qual Dragoner agiu com tanta frieza ao matar as estudantes e a jovem professora foi considerada como um desejo de se vingar das mulheres, de se vingar por todas as ofensas que sua própria mãe lhe causou. No entanto, o próprio maníaco revelou o verdadeiro motivo de seus crimes. Segundo ele, está na perda dos valores morais pela sociedade, na decepção com a vida e no ódio pelas pessoas ao seu redor. No caminho certo, como admitiu Dragoner, ele só poderia ser guiado por um adulto sábio, mas não havia ninguém assim por perto. Além disso, a investigação sugeriu que, ao tirar a vida de jovens garotas, Dragoner tentava prolongar sua própria juventude. Por isso, ele recebeu o apelido de Drácula. Por uma coincidência interessante, os membros da família dele realmente tinham raízes romanas. É uma suposição quase mística. O maníaco também chamou de bobagem mais uma invenção dos jornalistas. Tirar a vida de homens pode ser explicado por motivos pessoais. Não sofrendo de distúrbios mentais graves, Dragoner, no entanto, tinha um desejo forte, quase incontrolável, de tirar vidas. Em 18 de julho de 2001, o Tribunal Regional de Volgogrado condenou Dragoner à prisão perpétua. Seus cúmplices do colégio técnico também pegaram longas penas. Há mais de 20 anos que o defensor dos altos valores morais cumpre pena na sombria colônia Golfinho Negro. Ele se destaca pelo comportamento exemplar, trabalha incansavelmente, diz que reza todos os dias por aqueles que ele mesmo matou. Ele tenta pagar regularmente indenizações às famílias das vítimas, e mesmo assim não perde a esperança de um dia se livrar do brilho das grades de aço. E a propósito, diz que está em busca de uma companheira fiel, com quem possa passar o resto da vida. Só que agora dificilmente alguma mulher normal vai querer ligar seu destino ao dele, e isso é uma pena. O detento admite com um suspiro profundo: como viveríamos sem as mulheres?
Quem vai continuar a nossa linhagem? Aliás, sou contra o aborto. Aborto é pecado. E o que vocês acham sobre a Give e esse caso? Escrevam comentários, compartilhem o vídeo com quem possa se interessar e assistam outros vídeos no canal. E também no Boost e no Patreon tem os vídeos mais assustadores de todos, tão assustadores que nem dá para postar no YouTube. Também confiram lá, os links para tudo vão estar abaixo do vídeo.